que é o amor? O amor? O amor é quando o coração vira um balão colorido e flutua até tocar as estrelas. É como um jardim encantado, onde chovem pedacinhos de arco-íris. O amor é como uma floresta mágica, onde as árvores dão risada e te abraçam com galhos fofinhos. Amor é quando você prova seu prato favorito e sente o sabor de 1000 abraços e beijinhos. Amor é atenção, é cuidado, o tempo todo. Performa, natural como o seu amor. Olá, pessoa linda! Seja bem-vinda a mais um episódio do Borboletando Podcast. Borboletando Podcast tem o objetivo de levar a você informação, conhecimento e inspiração através de histórias reais de vida. Apresentado por mim, Esther Samara, e produzido pela agência Lançadoria. E hoje nós vamos falar sobre evangelização e conhecer o primeiro podcast católico da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Nós vamos conhecer o podcast Cenáculo Flow e conhecer um pouco da história de vida dos apresentadores, a Bianca Biroca e também o Sérgio Quina Júnior. Sejam bem-vindos ao Borboletando Podcast. Obrigada. Muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelas palavras. É muito bom estar aqui conhecendo você, todo o podcast, toda a estrutura maravilhosa, né? Eu estou encantada, estou batendo o olho em tudo aqui. Obrigada, viu, pelo convite, querendo ou não, por esse apoio à evangelização, porque é uma forma de apoiar, né, levando o podcast para mais pessoas que ainda não conhecem. Exatamente. Com certeza. E eu quero agradecer também vocês estarem aqui e compartilhar um pouco do motivo do que aconteceu para o Cenáculo Flow acontecer, conhecer vocês também, né, os apresentadores, porque as pessoas nos veem ali na frente de um podcast, mas às vezes as pessoas ficam perguntando quem é a Bianca Biroca? Quem é o Sérgio Quina? Então vamos já começar com essa pergunta? Vamos. Quem é a Bianca Biroca? Bom, Bianca Biroca, eu tenho 34 anos, sou nascida em Santa Cruz, nascida e criada em Santa Cruz, né? Minha família aqui são os Birocas, acho que não devem ter muitos, todos que estiverem são da minha família. Sou católica, hoje eu sirvo na Igreja do Santuário, embora eu sou da paróquia de São José. Sou mãe de 2 filhos, mãe do Pedro e da Áurea, um beijo. Se eu não mandar um beijo para eles, vão ter um treco. Beijo. Né? Hoje eu moro aqui no São José. Trabalho em Santa Cruz com marketing digital. Após 10 anos trabalhando com banco, hoje eu me arrisquei no digital. Trabalho com marketing digital, especializado em escritórios de contabilidade. Sou amiga do Sérgio, né? Onde o Sérgio já foi o meu líder por algum tempo no movimento e hoje é meu parceiro, né? Divide comigo a mesa, evangelizando aí através da internet. E quem é o Sérgio Quina Júnior? Bom, o Sérgio, ele é saltograndense de nascença, né? Sou lá de Salto Grande, morei toda a minha vida lá em Salto Grande. E faz 6 meses apenas que eu estou morando em Santa Cruz do Rio Pardo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O Sérgio tem 31 anos, é católico desde nascença, católico de berço, né? Como tem alguns termos assim. Sou filho da Silvana e do Sérgio também, sou o Sérgio Quina Júnior, tenho o prazer de carregar o nome do meu pai. Sou o pai da Maria Helena, né? Minha filha tem 5 aninhos, sou o esposo da Monize, já fazem 6 anos que estamos casados, e é a mulher mais linda desse mundo e que me santifica todos os dias. Monize, ó, um beijo pra você, viu? Que declaração, ó, já corta pra quando precisar. É isso aí. Já salvo. E, bom, eu sou muito feliz da Bianca ter me convidado, né, para ajudar e tocar o Cenáculo Flow. Para mim, eu sempre tive uma vontade de ter algo do tipo, né? Falar para Bianca, Deus realmente tinha algo para minha vida desse quesito, porque eu já havia sido convidado para tocar um podcast lá na cidade de Piraju, mas não deu certo na época, a correria era muito grande, né? E pouco, acho que foi logo no 2º mês, 3º mês, eu acho que já estava morando aqui em Santa Cruz, a Bianca me chamou. A gente sentou, organizou e já estamos aí no
11º episódio. Então, Graças a Deus. muitas Parabéns. almas já foram alcançadas, graças a Deus. Parabéns, viu, pela iniciativa. Obrigada. É muito bom conhecer, assim, colegas de podcast, porque é importante transmitir informações e informações que vão agregar na vida das pessoas. Amém. E nós estamos vendo que são duas pessoas comuns como nós. Não são pessoas que estão dentro da igreja, ali com o cargo da igreja. Vocês são pessoas, né? A Bianca, ela trabalha Sim, com leigo. marketing digital. Você trabalha com... Hoje eu sou desenhista projetista mecânico, né? Então, são pessoas que estão ali como a gente, trabalhando no nosso dia a dia, mas que decidiram evangelizar e realmente servir, né? Sim, sair da comodidade, né? Sair da comodidade. Então, conta pra gente o porquê vocês criaram o Cenáculo Flow. Como ele nasceu? No começo desse ano, na verdade, eu já tinha o ano passado, voltando, o Sérgio coordenava o movimento do TLC, né, um movimento aqui da nossa diocese. O Sérgio era um coordenador e eu coordenava uma área específica aqui da cidade. E eu fui convidada para um podcast que tinha lá na igreja São Benedito. E ali eu já fiquei encantada com a possibilidade, né? Mas ali é um podcast bem fechadinho, só para algumas pessoas. E eu já fiquei encantada com a possibilidade de evangelizar ali. E passou, no ano passado. Esse ano, eu falo que o Espírito Santo ele me cutucou. Ele falou assim, e por que não, né? Por que que... E eu fui tocada através da internet. Tinha uma moça, eu sempre cito ela, a Ju Campos. A Ju Campos sempre faz novenas, e quando ela faz, ela posta. Dia 1 da novena, dia 2 da novena. E aquilo me instigou, me deixou curiosa, e eu comecei a fazer também. Eu postava, eu lia o Evangelho do dia e postava uma reflexão, mas tudo no meu Instagram. Uhum. E aí foi crescendo essa vontade. Foi quando, agora em maio, no final de maio, meu pai faleceu, né? Inclusive servindo a igreja e tudo mais. E aí eu fui convidada pelo tio Carlinhos também, que ele tem o Café Criativo. Eu fui lá para falar um pouco do meu pai, né? Que meu pai era bem conhecido na cidade e tudo mais. E nesse bate-papo, após acabar o episódio, eu comentei, falei, tio Carlinhos, eu morro de vontade de usar um canal dessa forma para evangelizar. E eu falo, olha como que Deus é perfeito. Através de uma situação, eles não colocam para executar. Tio Carlinhos falou assim, pera, eu conheço alguém, vou te levar lá e a gente vai conversar. E aí ele me levou no IBTV. Eu sentei lá com o Doni, com a esposa dele, a Bia, inclusive um beijo para vocês, são um dos principais apoiadores nossos, né? Eu sentei lá e expliquei a minha ideia. Eles falaram, vamos fazer. Falei, cara, e aí? Ele falou, não, vamos fazer assim, assim, assim. E aconteceu. Na hora que eu saí de lá, na primeira reunião que eu tive, era só eu e só. Na hora que eu saí de lá, o Sérgio, apesar de eu ter sido uma liderada dele, a gente tinha zero contato quase, né? Tipo assim... A gente falava sobre o movimento, né? Sobre Isso, só sobre o movimento. Precisava acontecer, né? Era uma pessoa que... Tipo assim, hoje eu considero o Sérgio é meu amigo, Sim. mas a gente não tinha contato nenhum. Aí eu sentei no meu serviço, eu lembro que era umas 5 horas da tarde... O Espírito Santo veio aqui e falou, Sérgio Quina, vai contar para ele? Eu falei, mas vou contar para quem, gente? Vou chamar o Sérgio, ele falou, você tá doida? Aí fiquei, era de manhã, fiquei umas 5 horas, o Espírito Santo falou de novo, vai falar pro Sérgio. Chamei ele, eu tenho até a conversa que depois te mostro. Do nada, eu falei, amigo, preciso te contar uma coisa. É assim, assim, assim. Aí ele contou que ele já tinha esse plano, que não deu certo. Pra mim foi Inclusive, um chacoalhão, pode terminar. o Sérgio contar o motivo que ele veio para Santa Cruz, né? Ah, claro, depois... Muito contar um pouco bonito da história isso. Eu quero também. saber. Eu falei, Sim. cara, é ele. Ele foi, no mesmo dia que a gente foi, a gente já gravou a chamada e vem acontecendo o Cenáculo Flow. Quando Foi tem que assim. acontecer, Deus sempre dá os passos Faz. dele ali, o jeitinho Eu pra sempre, gente sempre conquistar. falo assim, Deus do Gênesis ao Apocalipse, ele não move um povo, não move uma pessoa sem ter um propósito Tem para um isso. propósito. Então, assim, Deus não vai fazer algo na sua vida sem ter um propósito. Até as coisas ruins, né? Uma passagem vai dizer assim, todas as coisas oferem para o bem que amam, aqueles que amam a Deus. Cristo, que amam a Deus, né? Então, quando a Bianca mandou para mim esse convite, falando da ideia e tudo mais, para mim foi um chacoalhão assim, olha, você se esqueceu, mas eu não esqueci. Eu tenho um propósito Do para que você eu tinha te ainda. falado. Eu tenho um propósito para você nesse ambiente, né, de internet e tudo mais, porque a Bianca, ela já trabalha com marketing e tudo mais, e eu sou péssimo no negócio de gravar selfie, de não sei o quê, eu até parei de gravar os evangelhos diários e tudo mais,
Porque, assim, não é a minha área. Eu sempre tive muita vontade. Eu acho muito lindo. Tanto porque, qual é a forma mais fácil hoje de você alcançar alguém? É a comunicação via internet. Hoje tá Né? tudo lá. Vocês alcançam milhares de pessoas porque todo mundo hoje tem um celular. 99,9% das pessoas do Brasil tem, do mundo inteiro tem um celular. Acesso à né? tecnologia, internet. Então, hoje, a maneira mais fácil de se alcançar alguém é através das redes sociais, né, de tantas formas da internet. Então, quando a Bianca mandou a mensagem, eu fiquei muito feliz, né? E para mim foi um chacoalhão assim, cara, ó, eu sonho ainda com você nisso. Então, vamos realizar e vamos evangelizar. Porque, assim, jamais Deus vai fazer com que você fale dele sem ele ter um propósito também. Né? E eu tenho uma amiga minha que sempre fala, a Marcela Montovani, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu acho que é Moisés que Deus chamou ele também para o propósito dele, e ele falou que não ia fazer porque ele era gago, ele não conseguia falar. E Deus usou ele também, como Falou, você. E vai. você fala super bem. Obrigado. Eu falo pra eles, eu vejo o Sérgio postando evangelho, eu fico assim, ó. Até eu sinto, falo, ó, não vai ter evangelho hoje? Eu adoro. E é realmente, ele plantou assim de uma forma que, de uma situação difícil e triste, ele precisou que eu estivesse lá para ter os apoiadores para a gente realizar. Mas foi muito incrível. Ele falava assim, ó, fala pro Sérgio. Eu falei, não. O Sérgio vai chamar que eu vou falar que eu sou louca. Não deu outra, foi... Mas acontece essas coisas, né? E o Sérgio não estava sabendo que o Espírito estava falando com você, mas Deus também já estava tocando ele, porque ele já ficou feliz quando você convidou. Na hora que eu convidei, você falou, cara... Você não acredita. Ele nem me respondeu mais nada, só mandou assim. E aí eu falei, pronto. Aí ele contou, eu falei... Mas, Sérgio, conta pra gente, porque você morava em Piraju? Não, o podcast, como assim, o movimento... Porque você veio para Santa Cruz. Porque Sim. você veio pra Santa Cruz, que ela falou que tem um motivo ali. Só para vocês entenderem um pouco, né, o pessoal que vai estar assistindo. Nós participamos e a nossa vida participou, né, vamos dizer, eu sempre falo assim que não só nós como cristãos, mas a nossa vida. 15 anos da minha vida foi dentro do movimento. Então, tudo que eu sou hoje é o movimento, né? Eu me formei como homem, me formei como cristão dentro do movimento. Então, assim, nós participávamos desse movimento que une todas as paróquias da Diocese de Ourinhos. Então, são mais de 40 paróquias. Nós estamos falando aí, nem sei quantas cidades, né? Pega lá de Fartura e vai até Alvinlândia. Então, são inúmeras cidades, né? A nível de diocese. Então, a gente se encontrou e viu muitas pessoas durante muitos anos, né? Então, assim, por que o Sérgio, que mora lá em Salto Grande, foi convidado para conduzir um podcast lá em Piraju? Porque eu conhecia pessoas lá, né? Então, assim, a gente conheceu muita gente durante muitos anos e, graças a Deus, essas pessoas... meus padrinhos de casamento foram pessoas de dentro do movimento. Meus amigos até hoje são de dentro do movimento. Então, a minha vida foi realmente construída quanto a isso, né? E por que o Sérgio veio parar aqui em Santa Cruz do nada, né? Primeiro, eu queria dizer que eu sempre tive uma admiração profunda pela cidade de Santa Cruz, né? Maravilhoso. Meus maiores amigos, assim, vamos dizer, sempre foram daqui da cidade de Santa Cruz. Né, há 1 ano ou quase 2 anos atrás, quase eu já vim, né? Então, tipo assim, já estava tudo programado mesmo, era só acontecer. Mas a minha história, ela, com relação a Santa Cruz do Rio Pardo, começa em janeiro, né? Eu fui fazer um retiro em Maringá, e quando eu voltei desse retiro, como eu disse, eu trabalho como desenhista mecânico, né? A gente senta na frente do computador e fica ali o dia inteiro, né? São mais de 8 horas por dia ali, você de frente com uma tela. E estava tudo bem, estava tudo tranquilo, o retiro foi maravilhoso, assim, tudo mais. E eu lembro que eu cheguei na segunda-feira, sentei na frente do computador e eu senti, né, como se, cara, aqui não é mais meu lugar. Não sei se vocês já sentiram isso, né? Tipo assim, o ponto de você, cara, não quero trabalhar. Não é vagabundice, né? Não é tipo, não tô bem. Incômodo, sabe? né? Sim. Não tô bem. Pegou no mouse assim, não ia. Aí vai no banheiro, dá uma volta na empresa e não sei o quê. E nada. No outro dia, a mesma coisa. E eu falei, nossa, Deus, não é isso que eu queria. Por que eu tô sentindo isso, né? Entrega o desenho, entrega o projeto semanal, tá tudo certo. O que tá acontecendo, né?
E foi que terminou a semana, meu encarregado na época, aliás, um homem muito de Deus, que me ajudou muito quando estava na empresa, meu encarregado. E ele falou assim, Sérgio, você tem que descobrir o que está te incomodando, né? Se está tudo certo, você brigou com alguém? Não, porque com ninguém. Sempre me dei muito bem com os meus companheiros de trabalho e tudo mais. Ele falou assim, então você vai ter que encontrar a resposta ao que está acontecendo, né? Você é um cara, foi muito legal o que ele falou. Mesmo não sendo um cara de dentro da igreja, ele falou assim, cara, se você é um cara cristão, você acabou de voltar de um retiro, Deus tem um porquê que você tá acontecendo isso. Eu lembro que eu fui conversar com um padre, né? E o padre falou assim, Sérgio, se Deus te incomodou num lugar, é lá que ele vai te dar a resposta. Eu falei assim, então é no serviço, né? Então, se ele me incomodou na cadeira lá onde eu estava sentado, né, desenhando, né? E ele me fez uma pergunta que ficou muito interessante. Assim, você perguntou por quê? Por que ele está te incomodando? Porque às vezes Deus nos incomoda, mas a gente é tão... a gente procrastina tanto o chamado que a gente finge que não está sendo incomodado, né? A gente, não, tá tudo bem. É só um sentimento, isso. Uhum. É só um sentimento, né? Mas quando eu sentei lá na cadeira, na segunda-feira, eu falei assim, Deus, eu não vou nem ligar o computador. Eu quero saber o que está acontecendo, o que o Senhor quer de mim. Daí eu lembro que na hora que eu fechei o olho, veio no meu coração, você está voltando para o mesmo lugar. Aí eu falei assim, claro, é aqui, meu lugar é aqui. Como assim? Não tô entendendo. Vou voltar toda semana. Tá normal, aqui é meu lugar. E eu falei, não, eu não quero mais você aí. O seu tempo aqui acabou. Você tá voltando pro mesmo lugar e eu não quero você mais aqui. E eu lembro que eu abri o olho assim e falei, meu Deus, e agora? Vou pra onde, né? Quantos anos eu estava 12 anos, trabalhei 12 anos na mesma empresa. O único lugar que eu trabalhei de carteira registrada, né? Entrei com 18 e fiquei até agora, em janeiro, no final de fevereiro. E eu lembro que, nossa, tá, mas e aí, pra onde que eu vou? E assim por diante, né? E fui falar com o meu encarregado. Falei assim, acontecendo isso e tal. Daí eu falei assim, Sérgio, é interessante você falar isso para mim, porque a empresa já quer mandar você embora há 4 meses. E eu não quero, porque você é um excelente funcionário. Eu não queria mandar você embora. Você está 12 anos aqui e não é só nem por isso, mas é por causa que eu gosto do seu serviço. E eu não deixei mandarem você embora. Estou lutando por você aqui. E eu era o mais novo do setor, então o cara que menos sabia, né? E ele estava lutando por mim ficar ali, né? Então, nossa, um grande abraço, aliás, Paulo, se você estiver assistindo esse vídeo, para mim, saiba que eu rezo muito pela sua vida e pela sua família, viu? Então, eu falei assim, olha, deixa eles fazer o que eles quiserem, né? Faz tudo o que tiver que ser feito. E eu falei assim, chegou um ponto que, cara, eu também não quero estar aqui agora. Eu acho que se Deus depois não é para mim, entendeu? Não é para mim também, né? Então foi tudo que aconteceu. Eu fui mandado embora na terça, sentei com o RH, fui muito bem recepcionado pelo RH, expliquei a situação e tudo mais. Ele falou assim, Sérgio, então realmente a gente vai fazer o seu desligamento. Cara, eu saí na terça e não sei se vocês já ficaram muito tempo numa empresa. Eu fiquei 12, então era a minha casa. Você fica perdido. Ir embora de casa dói muito. Dói muito. Tipo assim, foi despedindo dos meus companheiros. Nossa, foi terrível, assim, terrível. E aí, por que você decidiu por Santa Cruz? Por causa dos seus amigos? Não, daí vai vendo. Também, né? Que eu já tinha vontade. Quer saber? Vou tentar Santa Cruz. Comecei a conversar com algumas pessoas. E falei, na quinta, fui na terça, na quinta-feira, peguei e surgiu uma vaga de desenhista aqui no escritório que eu estou hoje. Né? Eu falei assim, cara, vamos mandar um currículo. Assim, era de estagiário, mas vai que, né? Gente, na quinta, mandei currículo, no sábado eles me chamaram. Olha só, foi muito era rápido. Pra ser mesmo. Então, tipo assim, né, e deu tudo certo, e assim por diante, vim pra cá. A minha esposa, né, pediu... Eu falei assim, meu amor, Deus tem um chamado, só vamos achar alguma coisa. A gente chegou, a minha esposa começou a trabalhar primeiro do que eu. Olha só. Chegou, conseguiu um serviço numa escola. Aí é uma burocracia para você conseguir alugar uma casa, né? Tudo, questão, e assim por diante, tal. Aí conhecemos um bendito de Deus lá que não precisou de tanta burocracia, conseguimos a casa, só precisava reconhecer firma, né? E até o cartório falou assim, pega a assinatura da sua esposa e vem aqui. Só que Deus se incomodou. Eu falei assim, não leva a sua esposa. Leva a Monize no cartório. Eu
Falei assim, mas por que a Muniz é mais rápido? Não. Quando Deus incomoda, querido, vai e faz, né? E passei a pegar a Muniz na escola e levei ela. E quando chegamos no cartório, a Muniz encontrou uma amiga dela, de faculdade. A Muniz fez direito, porém trancou. Encontrou uma amiga da faculdade antigamente. Ai, não sei o quê. Por que você não deixa o currículo aqui? Porque a minha esposa já trabalhou no cartório de Ourinhos durante 5 anos. Tinha uma experiência em cartório, né? Mas nem pensávamos nisso. Fomos reconhecer firma. E falou assim, tá bom, se tiver uma vaga um dia, eu aceito a oportunidade, né? No outro dia, a gente passou para deixar o currículo dela, né, para ficar registrado. E eu desci na Sabesp, porque tinha que mandar ligar a água, tudo burocracia também. E quando eu tô saindo da Sabesp, eu falei assim, vai entregar o currículo, eu passo pegar você. Quando eu saí da Sabesp, minha mandou mensagem, amor, fui contratada. Olha só. Entendeu? Então, coloca, isso aconteceu em tantas coisas aqui, em 6 meses, que ficaríamos só um podcast falando sobre isso, mas... Então, Deus, ele não move um povo sem um propósito. Eu queria muito que vocês guardassem, se você que está nos assistindo, se Deus incomoda o seu coração, se Deus te está pedindo algo para você ir em algum lugar, falar alguma coisa, primeiro tenha discernimento, né? Para ter certeza que não é você, né? E sim essa Deus. Maturidade, né? Você vai ser instrumento. Sentir no coração, vou falar. Muitas vezes não é Deus, né? Então, dá uma segurada assim, né? Pergunta umas 2 vezes antes, confirma. Né? Vocês viram que eu precisei voltar para o lugar. Voltei no mesmo lugar. O padre falou assim, volta para o mesmo lugar onde ele te incomodou, porque é lá que ele quer falar com você. E aí vocês decidiram, pelo Cenáculo Flow, vamos evangelizar através da internet. Deus preparou todas as situações, né? O Sérgio vir de outra cidade, vocês se conhecerem e tudo acontecer. E aí eu queria entender, qual a importância da evangelização? Olha, a evangelização... Depois você fala um pouquinho, pode ser? A evangelização, o que significa evangelizar, né? É trazer a boa nova. Esse é o significado da palavra. Trazer a boa nova, dar uma boa notícia. Né? Então, quando nós evangelizamos, nós damos uma boa notícia. Olha, Jesus te ama, ele te quer perto dele. Isso é evangelizar. Mostrar para as pessoas, não que... nós temos que arrancar a tampa da cabeça e fazer com que Jesus entre ali. Uma lavagem cerebral. Não é uma correção. Evangelizar não é fazer uma lavagem cerebral. Evangelizar é apresentar a pessoa entender o que é o amor e ela aceitar aquilo para o resto da vida dela. Por isso que nós muitas vezes falamos pregação. O que é uma pregação? Não simplesmente um falar. Pregação é você deixar uma marca ali. Se nós pregarmos um prego na parede, tudo bonitinho, tudo lisinho, essa pintura aqui, vai ficar uma marca ali. Vai ficar uma marca. Por mais que você tire o prego, se você deixar o prego, vai fixar alguma coisa. Mas se você tirar o prego, vai ficar a marca. Então, nós devemos pregar o evangelho para que essa boa notícia fique marcada nas vidas das pessoas. Entendeu? Isso é evangelizar. A importância da evangelização nos dias de hoje é que nós deixemos marcas de Jesus na vida das pessoas. A gente fala que... Eu lembro que tem um padre que eu sigo muito, inclusive eu sou evangelizada diariamente, né, pelas redes sociais. Ele fala que mais importante do que conhecer Jesus é torná-lo conhecido. Claro. E o evangelizar é isso, né? Às vezes, uma passagem que a gente conversa, se a gente sentar aqui para falar sobre o filho pródigo, tem N formas de você enxergar, N formas de entender sobre ela, né? Então, é de trazer mesmo essa marca para a pessoa de acordo com aquilo que Jesus está pedindo para a gente falar. Eu já ouvi várias pessoas pregarem sobre essa passagem, abordando sentimentos, relações ou formas que Jesus falou comigo. Né? Então, é realmente o que o Sérgio falou, é deixar a marca nas pessoas, na marca de Jesus, porque, como você falou, o prego, você põe e coloca o quadro. Pode ser que a pessoa vá lá e tire o quadro, mas vai ter aquela marquinha. Na hora que ele quiser, ele sabe para onde voltar para pôr o quadro de volta. E mesmo que ele corrige, fica ali um relevo, né? Fica mostrando que teve. Não adianta, quem foi tocado, quem foi tocado pelo amor de Jesus, nunca mais é o mesmo. Não tem como. Me arrepia. Não tem como. Então, qual que é o resultado da evangelização na vida das pessoas? Mudança de vida. Mudança de vida. Mudança de vida por pura
por puro querer. Isso, Não, exatamente. que nem quando a gente fala conhecer Jesus, não tem como você ser a mesma pessoa. Ah, mas eu fui para a igreja. Não, você não conheceu ainda. Quem conhece a verdade, quem conhece o amor, nunca mais volta a ser É o conhecido também como metanoia, né? Mudança radical. Tipo, cara, o filho pródigo estava na lavagem, Ai, eu amo filho pródigo. lembrou. Opa! Paulo era assassino. Ele estava indo assassinar cristãos. Saulo, né? Saulo estava indo assassinar Saulo. cristãos. Ele é tocado pela voz de Cristo e tem uma mudança radical. De assassino, de perseguidor, ele se torna perseguido e morre pela causa de Cristo. Ele estava matando os seguidores, se tornou um seguidor e morreu pela mesma faca que estava matando. E o mais incrível é de como Jesus, né, Deus, usa de pessoas comuns, de pecadores, né, nessa mudança radical. Tanto que é a frase que fala, a maior luta de Paulo... De Saulo. Não, a maior luta de Paulo era não voltar mais a ser Saulo. Porque uma vez que você conhece, você sabe para onde você não quer voltar mais. Isso. Filho pródigo, Paulo. Exato. São pessoas como nós. E no mundo tem muitas tentações, né? Que tentam nos arrastar de volta para o lugar que a gente saiu. Demais Com a certeza. conta. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de falar sobre Jesus numa rede social. Mas quantas redes sociais são usadas para levar a coisas. decadência, né, do humano e tudo mais? Então, hoje nós estamos aqui falando sobre Jesus, mas muitas outras redes sociais estão fazendo totalmente o contrário, né? Não que nós devemos falar só sobre Jesus. Jesus, ele é completo, né? Eu falo assim que não é simplesmente dar uma boa notícia, mas nós devemos falar também das belezas da vida, né? Ser um usuário de drogas, ser um alcoólatra, estar num momento da sua vida que é difícil, não tem a ver só sobre evangelização. Mas também tem a ver como você precisar passar no psicólogo, você precisar de uma ajuda médica. Muitas pessoas não vai bastar o evangelho. Muitas pessoas não vai bastar um versículo, não vai bastar uma pregação. Às vezes vai estar marcado, você vai estar cheio de ferida, de prego, de tanta pregação. Mas a pessoa só vai conseguir mudar de vida, vai ter uma metanoia quando ela se decidir. Não adianta. Jesus, ele pregou para inúmeras pessoas, né? O Evangelho de João, no final, ele vai falar assim, e essas são os feitos e as palavras que Jesus falou durante esses 33 anos que foi de vida pública. Mas existem muitas outras coisas que Jesus fez que não caberiam nos livros. Nunca nem foi dito. Nunca foi dito, entendeu? Então, assim, hoje... falando um pouquinho do meu testemunho, eu fui um usuário de droga durante 3 anos da minha vida e cheguei no fundo do poço. Quem que me tirou do fundo do poço? A minha vontade de mudar. Porque passei por inúmeros retiros, passei por inúmeras vezes. Meus pais sofreram muito comigo durante esses 3 anos, mas eu só fui mudar de vida quando eu me decidi sair da lavagem. Porque não adianta nada as pessoas acreditarem em você e você não se acreditar em você. Né? Você só consegue ter uma transformação quando você olha para si mesmo, né? Eu lembro que eu olhava para mim no espelho e durante esses dias eu vinha muito falando, às vezes a gente esquece por onde a gente passou, né? Da miséria que a gente é. Às vezes a gente está tão cheio de si, né? Esse dia eu estava refletindo sobre isso, meu formador, ele falou, Sérgio, eu estava explicando uma coisa para ele, expliquei muito bem para ele, sabe? Nossa, né? Ele perguntou para mim o negócio do livro. Eu falei, não, porque esse livro é isso, isso, isso. Aí ele falou assim, muito bem, cara. Você fala muito bem, você explica muito bem. Nem parece que foi um usuário de droga. Aí na hora que ele falou isso para mim, nossa, é verdade. Eu sou um miserável. Às vezes eu esqueço disso. Mas isso que o Sérgio falou de escolher, nada mais é do que o livre-arbítrio, né? Sim. Porque Deus, ele não quer... Ele não quer nenhum filho passando pelo que você está passando. Mas ele é justo e pede para que escolha, que nem os ladrões na cruz. Haviam 2 ladrões, só um escolheu pedir o perdão. E Jesus olhou para ele e falou, ainda hoje estará comigo no reino. O primeiro que entrou no paraíso, o né? O outro não, foi escolha. E é interessante você que está nos assistindo refletir sobre isso, olhar para a sua vida, porque às vezes você está muito dono de si, como o Sérgio falou, mas você às vezes também está muito nessa questão de não reconhecer quem você é perante Deus, a sua identidade verdadeira como filho dele. Exatamente. E também, às vezes, pessoas que vão para o vício ou pessoas que destroem a vida delas é porque elas não reconhecem o valor e o amor que Deus tem por elas. Tem que tomar então, eu posse. acho que a gente tem que tomar posse disso. Reconhecer também que Deus nos trouxe aqui para servir, a gente
não é nada, Exato. porque ser humano é muito frágil. Qualquer segundo a gente pode acometer uma doença ou pode acontecer alguma A coisa. gente nunca sabe. Nunca sabe, mas perante Deus, nós somos pessoas maravilhosas, filhos dele, Exatamente. escolhidos por ele para estar aqui. E eu acho que essa doença que a gente tem, eu estava até falando com o César antes da gente iniciar, antes de vocês chegarem, como a sociedade ela está doente mentalmente. Sim. Mas por quê? Porque elas não reconhecem a verdadeira identidade delas. E elas se entregam para essa questão mundana que é tão supérfluo, né? Sim. As questões É tudo materiais. muito fácil, muito muito fácil. acessível. E aí elas veem que não é tão fácil assim, que a realidade da vida é bruta. E aí elas se chocam, se frustram. E procura o E aí prazer nos acaba lugares rápidos. E adoecendo. como você disse, você que está aí de casa, você que está assistindo, tome posse do seu lugar como filho do rei. Você é filho de Deus, você é amado. E como o Sérgio sempre diz, você vale um Deus morto numa cruz. É isso. Não tem coisa... você vale um Deus morto numa cruz. E Não como precisa de que a mais nada. gente pode ajudar, evangelizar no nosso dia a dia? Todas as pessoas poderiam ser evangelistas? Com certeza. Sim. Devem ser evangelistas, né? Eu sempre falo assim que o evangelista ele tem que ter intimidade, né, para Primeiro de saber aquilo tudo. que ele vai fazer, né? Ninguém fala daquilo que não conhece. Santo Agostinho sempre falou muito. Santo Agostinho ou São Francisco, não vou lembrar agora. Acho que São Francisco. São Francisco de Assis, ele é um santo da Igreja Católica, um dos maiores, assim, para mim, a vida dele é incrível. Ele sempre diz isso. E falava, pessoal, tenham intimidade com aquilo que você com aquilo que você Se apresenta. apresenta para os outros. Porque não adianta você falar de Jesus sendo que você não tem intimidade com ele. O que eu vou falar? Se você pedir para falar sobre qualquer uma pessoa, eu vou saber mais falar da minha filha de 5 anos e da minha esposa, porque eu convivo com ela todos os dias. A Bianca, eu vou dar algumas coisinhas, falar assim, a Bianca é isso e sim, a Bianca é sanguínea, a Bianca não fala muito bem, a Bianca é uma boa comunicadora, sabe sobre marketing, vendedora e assim por diante. Básico. A gente sabe aquilo que a gente ouviu. Agora, quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos falar do amor, dar a boa notícia, né? Nós vamos falar do amor de Jesus, não adianta nós falarmos rasamente. Eu sempre falo, o padre Fábio de Mello uma vez deu uma pregação que eu sempre levo para a minha vida. Nunca faça as coisas de Jesus mais ou menos. Nunca. E isso não é só sobre evangelização, é sobre a sua vida. Nunca seja um comunicador mais ou menos, porque as pessoas vão receber a sua comunicação mais ou menos também. Se você for ser um profissional, né? Hoje eu faço faculdade de engenharia mecânica. Se eu for um engenheiro mais ou menos, os meus projetos, Vão ser mais ou menos. tudo vai ser mais ou menos. Então, sempre você imagina, por exemplo, eu vou num médico, estou doente. Eu não quero ser atendido mais ou menos. Entendeu? Então, você que está escutando, você decidiu sua faculdade, cara, seja o melhor médico, seja o melhor engenheiro. E uma frase que eu gosto muito do Padre Léo, servo de Deus Padre Léo, que é o quê? Nunca seja melhor que os outros, mas seja melhor para os outros. As pessoas precisam do nosso melhor. Né? A Madre Teresa de Calcutá que vem dizer assim, nós devemos passar pela vida das pessoas. Quando nós passamos pela vida das pessoas, as pessoas não podem sair da nossa presença da mesma forma que nos encontraram. Tem Né? que levar algo. Então, assim, você que está assistindo, você é um grande evangelizador, meu irmão. Talvez você precise se encontrar em alguns aspectos da sua vida e assim por diante. Mas saiba, o evangelho é para todos e para você também. Então, talvez as pessoas tenham medo, que nem a Bianca pode falar com mais propriedade, que ela foi tocada por uma postagem de uma novena, né, Bianca? Foi. Ela falou no começo né, do Eu fui podcast. por uma novena. Falei, caramba. Não conheço a Ju, não tenho uma intimidade com a Ju, mas eu vi ela postando e falei, eu quero fazer isso. E eu comecei a fazer novena, e aí comecei a postar os evangelhos, e foi indo. Eu fui influenciada, evangelizada pelas redes sociais. Até e funciona. O primeiro episódio. Funciona. É onde eu estava. O A primeiro maior parte do meu episódio dia. O podcast foi sobre evangelização através das redes sociais, né? E uma coisa que o Sérgio falou sobre a gente conhecer, né? Tem até uma comparação, por exemplo, o Neymar. Teve um filho recente, foi um filho e uma filha? Uma menininha. Uma menininha, né? Então eu falo assim, a gente sabe que o Neymar teve uma menininha, que ele casou, sabe tudo da vida do Neymar, aonde ele trabalha, o que ele ganha, onde ele mora. Se você bater lá na porta da casa do Neymar agora, ele vai te receber? Ele não vai. Aí eu pergunto, por que ele não vai te receber? Ele falou, porque ele não me conhece. Eu conheço ele.
né? Conheço ele pelo que eu ouvi falar. E com Jesus não é diferente. Chega lá na porta do céu, você bater na porta. Você conhece Jesus pelo que você ouve só falar? Você conhece realmente? Ele tem intimidade para na hora que você chegar e bater na porta dele, ele olhar para você e falar assim, eu te conheço, entra. Então, a importância da gente conhecer do que vamos falar, né? Do que nós vamos levar. Sim. Até para não levar coisas erradas. Até 3 porque a fala tem muito poder, A fala e tem muito poder peso, né? e tem muita distorção hoje em Muita dia. distorção. E como quando a gente tem o microfone na mão, a responsabilidade é nossa daquilo que a pessoa recebe. É um alvo gigantesco nas costas, né, Sérgio? Com certeza. Fala, sempre falo então. isso. Nós temos o nosso podcast, ele não foi alguma coisa que a gente criou, vamos fazer e fim. Não. Nós temos um diretor espiritual, inclusive é o Padre Renan. Um beijo, Um grande Padre abraço, Renan. meu irmão. Todo o episódio é passado para ele o tema, quem vai falar. Se é um tema um pouquinho mais polêmico, né, a gente pede para que seja um padre. Discernimento também. Um discernimento. A gente pede que um padre venha, talvez, conversar de algum assunto mais assim. Isso é muito Então, interessante, porque vocês mostram a preocupação com aquilo que Exatamente. vocês estão transmitindo. Sim, Uma sim. pessoa, por exemplo, que não é católica, ela não entende da doutrina, ela não sabe, ou até mesmo os próprios católicos não entendem Não hoje entendem. em dia. Sim. Fizeram ali a catequese, fizeram acompanhamento, mas não estão dentro do movimento, não se aprofundam na palavra e também nas regras, né, que seriam as doutrinas Nossas doutrinas. da igreja. E eu já queria até aproveitar para trazer essa pergunta para vocês sobre a questão, né, da doutrina que eu coloquei aqui. Como que vocês veem essa questão? Como vocês veem a questão da doutrina? Porque tem muitos cristãos que eles não acompanham, não sabem segui-las. Sim. Eu sempre falo assim, que nem eu gosto de bater muito na tecla da verdade, né? Jesus, ele no último momento que ele teve com os discípulos, ele falou que ele é 3 coisas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou bem claro. Ele não falou assim, eu sou um dos caminhos. Eu sou uma das verdades. Eu sou uma das vidas. Ele não usou em nenhum momento o plural. Então, assim, tudo que está ligado a Cristo, a Jesus, então é verdade, é o único caminho e é a única vida digna e assim por diante. Então, quando nós olhamos para a história, nós vamos olhar ali os cristãos pós-morte de Jesus, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas e tudo mais, os primeiros dias, os primeiros passos, o nascimento da igreja vivente, que até então estava todo mundo dentro do cenáculo, né? O cenáculo Até é um o lugar, Espírito Santo. a gente fala que... Por que chama cenáculo flow, né? Tô falando um pouquinho, né? A gente vai falar sobre isso depois, mas já explicando, né? É o lugar onde o Espírito Santo desce e faz os milagres Aconteceu e Pentecostes. age e assim por diante, né? Então, eles estavam lá. Então, quando a gente fala assim, Sérgio, mas a doutrina, mas é muito pesada, né? Jesus passou por esses questionamentos quando ele estava vivo, né? Ele está lá em João, até é bom usar a passagem, né? João capítulo 6, versículo 60, né? A reação dos discípulos. Muitos de seus discípulos, ouvindo, disseram, isto é muito duro. Quem pode admitir? Sabendo que os discípulos murmuravam, por isso, perguntou-lhes, isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Porque ele já sabia que o pessoal estava murmurando, falando que não, mas como é que não vai seguir isso? Como é que a gente vai fazer essas Tá coisas, doido. né? Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de o trair. Falando sobre Judas, né? Ele prosseguiu, por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai. Senão por meu Pai não for lhe concedido. Desde então, depois que Jesus disse isso, muitos de seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou para os 12, e vocês também vão embora? Olha, veja bem. Naquela época já acontecia eu isso. acho muito emocionante essa parte. Eu acho que é muito atual tudo, né? A palavra- a Bíblia ela é atemporal. desde lá, Não adianta. é atemporal. Mas eu me emociono um pouco falar sobre essa parte, porque assim, Jesus chamou os 12, eles largaram tudo. Tudo.
Pedro estava pescando, João estava pescando, Tiago estava pescando. Eles tinham uma empresa juntos. Pararam para seguir ele. Todos que estavam ali, Mateus era cobrador de impostos, tinha um grande salário, riquíssimo. Todos largaram tudo. Pedro tinha uma esposa. Largou tudo. E quando ele vê aquele povo indo embora porque achavam que ele estava ensinando era muito duro, ele olha para os olhos deles e diz assim, vocês vão embora também. E Pedro responde uma coisa muito linda. Senhor, aonde a gente vai? A gente deixou tudo por causa de você. Só você tem as palavras de vida eterna. Então, quando a gente olha e fala assim, a doutrina é muito difícil, São João da Cruz tem uma frase que é maravilhosa. A doutrina é muito difícil. E quando um filho, né, de ordem foi falar para ele, ele falou assim, é muito difícil seguir Jesus. Ele falou assim, quando você achar que está difícil, olhe para a cruz e cala-te. Ali foi difícil. Ali foi complicado. Então, será que é difícil mesmo confessar? Será que é difícil mesmo fazer uma catequese? Será que é difícil mesmo ter que fazer um cursinho de noivos? Será que é difícil ter que fazer uma catequese para poder comungar? Porque, lembra que eu falei? Só se fala daquilo que se conhece. Então, se a gente for olhar para tudo isso que Jesus passou, por tudo aquilo, por toda a humilhação, por toda a dor, a doutrina ela não é nada. E você parar para pensar, por que os 12 não foram? Intimidade. Exatamente. Eles Eles sabiam. íntimos, Jesus conheciam. Exatamente. Que Quando a eles gente deixaram. se questionar da doutrina, a gente fala assim, cara, para onde que eu vou? Eu sei, cara, que tem um monte de gente ferida por causa de falas, por causa de padres, por causa de líderes, por causa de tudo, de tudo. Por pessoas. Por pessoas, né? No geral. Você que está escutando, não estou falando que não existem pessoas ruins dentro da igreja. Assim como empresas, Todo lugar como tem. famílias, Todos os lugares. todos os lugares. Mas eu queria, só tem uma coisa de diferente em tudo isso. Aquele que chamou você é o verdadeiro amor. O líder que te magoou, o padre que te magoou, o ministro que te magoou, que seja lá quem for, sabe? Não foi ele que morreu na cruz para você. Exatamente. Se você foi magoado numa paróquia, procura outra. Se você foi ferido por qualquer comentário, meu irmão... Você não está lá por pessoas, né? Exatamente. Tem até a frase, a gente sempre fala, a igreja ela é santa e pecadora. Porque ela é santa por quem a fundou, né? Que é o único caminho, uma única verdade, uma única vida. E ela é pecadora por nós, porque todos nós que convivemos ali, nós somos pecadores. Porque se a gente não fosse, Sim. a gente estava lá com ele já faz tempo. Só para finalizar, eu queria terminar a frase de Pedro. Né? Para onde a gente vai, Senhor? Porque só Tu tem palavras de vida eterna. Não tem outro lugar para ir. Quem se encontrou com Jesus, quem teve o primeiro contato com o Evangelho, não consegue voltar para o mesmo lugar. Sempre vai ter aquela inquietude. O incômodo. Pode sair de movimento, pode sair das pastorais que você participa, pode ir em outra paróquia, mas nunca deixe de se voltar para Jesus, meu irmão. Jesus sente falta de você, pode ter certeza. Tudo que a gente está conversando me trouxe o livro do primeiro episódio que a gente fez do Borboletando Podcast com a Natália Oliveira. A gente pedia sugestões de livros para todos os convidados. E aí ela trouxe a indicação do livro Em Seus Passos, O que Jesus Faria. É um livro escrito já há muitos anos, mas ele traz a história de algumas pessoas de uma comunidade que era do início do século XX. Não tem uma data exata, mas vai contando a história e costurando ali o encontro de cada um que passam a evangelizar. Que um padre, ele decide, ou um pastor, porque não traz ali a religião que é, qual igreja é, que decide colocar em prática realmente o que ele vê na Bíblia. Sim. Porque ele percebe o incômodo ali de algumas pessoas na igreja, outras que estão indo ali, mas fora da igreja fazendo outras coisas que não convinha fazer. E aí ele pega e fala, não, o que Jesus faria? Sim. E aí ele recebe uma pessoa, uma pessoa aleatória ali da comunidade que pede ajuda para a igreja, porque a filha está morrendo. E todo mundo vira as costas para ele. E aí esse padre ou esse pastor acolhe essa pessoa na casa dele, ajuda tudo. E aí ele vê naquilo
o momento de mudar tudo na igreja. E fala, a partir de hoje, nós vamos começar vai ser a assim seguir mais. o que Jesus faria. E aí convida as pessoas na comunidade. Vamos começar esse movimento, em tudo que a gente for fazer no nosso dia a dia, perguntar, o que Jesus faria? Exatamente. Será que isso convém mesmo? Ah, mas todo mundo está fazendo. Mas Jesus faria? E aí é uma história que Não você... seguiu o efeito manada, né? E aí você escuta, né, aquilo, lê, eu coloco, assisto, né, porque eu crio toda a imagem Vai auditiva. imaginando que tá lendo. E aí a gente fica pensando na realidade de hoje, porque tem tantas coisas que a gente pensa assim, não tem problema, vou fazer, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também, isso não fere ninguém. Mas e o nosso relacionamento com Deus? Isso que você falou entra também na sua pergunta das coisas que nós seguimos, né? Muita gente às vezes fala as doutrinas, os dogmas, as coisas. Uma obrigação, é um peso. Na verdade, é libertador. Todo mundo hoje se relaciona, namora e tem relações. Cara, eu não vou namorar e não vou ter por pura escolha. Porque eu quero ter Jesus. Tem muita pessoa que se envolve com os outros porque tá na moda, namorar, é solteiro, vai pra festa. Vamos pra festa, vamos beber muito porque tá na moda. Não, eu não vou porque eu sou livre para escolher. Eu não preciso ser ditada pelo que o mundo... Então, o que a gente segue, ele é libertador. Tem muita gente que fala, nossa, que careta. Não. Sim. Se você falar um não pros teus amigos, eles viram a cara para você. Olha como que isso é obrigatório, é pesado. Mas isso também mostra, eu acho, que quem é seu amigo de verdade. Porque eu acho que quem é amigo de verdade sempre vai nos orientar e direcionar para aquilo que é bom. Mas como você mesmo, a gente falou aqui, você disse, hoje nós estamos tão doentes mentalmente, que por mais que as pessoas não sejam nossos amigos, a gente não quer perder aquilo. Mas é por causa de carência. Carência. E por falta de reconhecimento da sua identidade verdadeira. E por não saber aonde se preencher. A gente busca no mundo. Aí a gente a aceitação de todo mundo a qualquer custo. E aí eu sempre me pego nessa exatamente questão. isso, a aceitação. Olha que interessante, a gente acabou de falar de doutrina. A gente busca a aceitação das pessoas, nos formamos, nos portamos, mas a doutrina é difícil. Então, né? E aí você se fere, você diz não para você e sim para o outro. Sim. E isso traz para você um incômodo físico, mental, um peso. E o peso mental hoje ele é bem maior do que o peso físico. E aí... a doutrina. Sim, ou para mim, assim, o maior conselho que eu posso dar para a juventude hoje, você que está nos assistindo jovem, busque o quanto antes criar a sua personalidade. Pare de ir através... E principalmente, você não é aquilo que as pessoas falam de você. Por favor. Eu fui um jovem totalmente sem personalidade. Eu queria ser aquilo que eu via. Se eu achava interessante uma pessoa que se vestia daquela forma, eu queria me vestir daquela forma. Se eu via uma pessoa falando daquele jeito, eu gostava, eu queria daquela forma. Então, eu fui um jovem totalmente fora e sem personalidade. Então, eu demorei muito para me cair na real. Cara, eu não preciso ser outra pessoa. Né? O Carlo Acutis, um santo da Igreja Católica, que foi beatificado agora, dia 12. 14 anos apenas, o menino. Ele disse que Deus não faz fotocópias. Não. Deus faz originais. Eles nos querem originais. Somos originais. Né? E só que daí tem muita gente que gosta de copiar os outros. E eu queria dizer, cara, seja você. Seja você. Deus te fez até uma coisa muito interessante, né? As digitais, até dos gêmeos, né? Crianças gêmeas são diferentes. Então, assim, o Evangelho de São Lucas vai falar que até os fios de nossos cabelos estão contados. Então, cara, Deus, ele conhece você e sonhou e planejou você para ser alguém específico. Não para ser mais um Neymar, né? Mais uma Bianca, mais um Sérgio, Então, seja você. Seja aquilo que Deus sonhou. Buscar, né, estar envolvido com pessoas e movimentos que vai trazer essa claridade, né, essa clareza, a palavra é a clareza, para aquilo que a gente gostaria mesmo de viver em Cristo, né? Porque a vida cristã, ela não é fácil, mas ela é, como você disse, libertadora, ela é maravilhosa, ela traz realmente uma felicidade. Só que para isso você tem que se posicionar. Com você certeza. Precisa dizer não para muitas coisas. E que nem o exemplo que eu usei aqui no começo, a gente estava conversando, se um clube de futebol tem regras, né? Eu sou corintiana, fanática. Vai no estádio do Corinthians com uma camiseta verde, você não entra. Cara lixo, sei lá. Aí você acha que na igreja, que é uma coisa para Cristo, que é pro Deus morto, vai ser de qualquer jeito? Não vai.
E o Cenáculo Flow é um podcast católico, mas quem é de outras Católico. religiões também pode se inserir. Claro, acabam ouvindo. tanto a IBTV ela é aberta para todos acabam ouvindo, né? Tanto que alguns irmãos evangélicos comentam lá na hora da live. É muito bom ter todos vocês, né? Vocês estão nos assistindo também aqui nesse corte. Talvez vocês nos assistam lá no IBTV, saibam que vocês sempre serão muito bem-vindos para falar da forma que vocês sabem, para nos ensinar, porque eu sempre falo que dá pra gente aprender um com o outro, A né? gente aprende em todo episódio, Então não tem eu como. vejo assim que realmente não é quando a doutrina pode ser diferente, alguns pensamentos não vão bater, mas quando a gente está falando do evangelizar, a gente está falando mais ou menos 99% A mesma a mesma língua. língua. Deus é um só, né? É o mesmo Pai de Exatamente. todos. E às vezes até quem não é da mesma religião que nós, assiste e talvez seja uma forma dele entender um pouco mais, de tirar aquele pré-julgamento de algumas coisas. E eu trabalho, né? Tenho umas pessoas que trabalham comigo, a Dida, a Inês, né? Um beijo para elas. Elas são de religiões diferentes, né? E a gente tem uma troca gigantesca de assuntos, de respeito, de conversar mesmo, de trocar. Elas falam, manda para mim o episódio de ontem. E assim, a gente gosta mesmo de conhecer. Às vezes a gente está com uma dúvida, eles têm um conhecimento também da palavra gigantesco. Às vezes é porque eu estou apresentando um podcast que eu sei de tudo. Não. Muitas vezes eu corro pro Cláudio, pra Dida, eu falei, isso aqui. Um dia a gente estava debatendo sobre o purgatório. Nossa, nós passamos do horário lá e ficamos falando. E é gostoso, porque cada um tem a sua visão, daí a gente vem baseado na palavra, é maravilhoso. Você sempre tem a aprender e a gente fala do único objetivo, né? Que é de Deus, a salvação. É isso. Que é do amor de Deus, Do amor né? de Deus. E vocês têm algum testemunho para compartilhar com a gente sobre a fé? Que em algum momento a fé ajudou vocês a passarem por uma questão difícil? Nossa, eu tenho vários. Mas eu acho que o meu mais forte e mais recente, talvez, é a perca do meu pai. Sinto muito. Obrigada. Fez 5 meses ontem. Eu perdi o meu pai, ele também servia muito no movimento. E foi uma perca abrupta, repentina. Não tinha nada. Não tinha nada. Ele foi servir em um lugar onde ele passava 3 dias. Morreu fazendo o que ele mais amava na hora. E na hora, eu lembro que assim... Eu lembro que na hora que ele chegou, até a notícia que eu recebi foi que ele passou mal. E aí meu irmão ligou, vai pra UPA. Eu corri lá e fiquei. Eu vi que foi chegando muita gente. Falei, cara, ninguém vem pra UPA com tanta gente, só pra quem passou mal. E a hora que meu pai chegou, ele já estava morto, mas né, eu fiz fisioterapia. Então, minha primeira reação foi tentar reanimar ele, fazer tudo. E eu lembro que aí eles levaram meu pai pra dentro. Eu só parei. Aí eu falo que isso foi um dos meus maiores erros desse ano, né? Já confessados. Eu parei e eu falei, Deus... Eu te servi até agora. Meu pai estava lá servindo o senhor agora. Meu pai morreu com um terço na mão. Falei assim, mostra para mim que o senhor me vê. Eu fiz que nem embaixo do pé da figueira. Como é que chama o discípulo? Eu esqueci. Zaqueu? Não. Não. Nossa, esqueci. Ai, não lembro. Mas eu falei, mostra para mim agora que o senhor me vê, porque eu te honrei até agora. Não, na hora do desespero, né? A falta de fé. Uhum. E aí eu entrei, fui pro outro lado da UPA e nisso tinha um senhor também que estava... Meu pai teve uma parada cardíaca e tinha um senhor que infartou, estava infartando. Nisso, o segurança, não sabendo quem eu era, ele saiu de lá de dentro e aí eu sou muito devota de Guadalupe, tanto que eu, meu pai e meus irmãos, a gente tem a tatuagem dela, tudo. E eu falei, Guadalupe... E eu nunca teve um pedido que Guadalupe não intercedeu por mim. Eu falei... E eu converso desse jeito. Falei, cara, é agora? Prova para mim. Sou Tomé aqui, eu quero prova, salva meu pai. Você trouxe Lázaro, por que não o Biroca? Pensei comigo, né? E aí eu lá na UPA esperando, de repente o guardinha, né, o segurança saiu de lá de dentro e comentou com a moça que estava atendente. Falou, cara, o rapaz chegou parado e voltou. Estão transferindo para Santa Casa. Falei, é meu pai. Falei, Deus não me ia desamparar, já enchi o peitão aqui de ego, de fui vista, e de repente veio a médica me chamar, já olhei na mão dela a dentadura dele e falei, não é ele. E nesse momento, eu questionei de todas as formas, igual acho que qualquer pessoa que perde um ente querido questionaria. Só que foi onde, na funerária, eu estava conversando com o rapaz explicando que ia precisar de roupa e tananã. Jesus falou aqui no meu ouvido. Jesus não, eu falo que Guadalupe falou comigo, falou assim, por que você está te preocupando? Exatamente como ela falou com Juan Diego. Não sou eu a tua mãe?
E depois disso, do velório em diante, foi sofrido, foi doído, mas foi confortante. Ele falou bem certinho, assim, eu questionei muito. Até lá eu falei, Deus, por que tanta gente ruim no mundo? Por que meu pai? E Deus olhou para mim, sentou e falou assim, estava na hora. As pessoas ruins ainda não estão prontas para vir comigo aqui. O seu pai estava pronto. Eu quero os bons comigo, eu não quero os ruins. Eu quero que os ruins tenham tempo para se converter e me conhecer. O seu pai já estava na hora. E muitas pessoas, quando eu falo sobre isso nas redes sociais, eles comentam, falam, cara, eu acho incrível o tamanho da sua fé, mas, na verdade, é confiar, né? Se eu não... É o que eu prego, a confiança dele. E essa foi o meu maior testemunho, porque o luto que eu tenho passado, que a minha família tem passado, é extremamente baseado na fé. Assim, hoje eu falo dele com muita saudade, mas com zero dor, assim, de questionamento do porquê. E é visível, é isso que eu ia comentar agora, porque você trazendo essa informação, trazendo tudo isso que você passou, naquele momento que você estava com dor questionando Deus, a gente não vê agora. Não, eu a gente muito já vê a tranquilidade. Não, é porque é a fé. Falei, ele precisava, era o momento dele. Porque os bons estão prontos. Jesus quer. O nosso objetivo, né? Eu falo como os pais, é povoar o céu. Sim. Nós viemos para o mundo para povoar o céu. Chegou a hora do meu pai ir lá povoar, né? Cabe a mim agora educar os meus filhos na fé, para que eu possa povoar na hora que eles for. Então, assim, a fé me ajudou muito. Eu falo hoje com muita calma, com muita saudade, mas com zero dor. E certeza de onde ele está. E agora eu falo que eu quero seguir, né? Eu fico o mais firme possível, porque eu só tenho um objetivo, que é ir para o céu e encontrar meu pai de novo. Meu pai e Jesus, né? Lógico. Então, não tem nem como dizer que não é a fé. Ai, que lindo, que Deus abençoe. Obrigada. E você? Bom, eu já falei um pouquinho sobre o meu testemunho, né? Da sua vinda, né, para Santa Cruz. E assim, como eu também já falei um pouco, fui usuário de droga durante 3 anos da minha vida, né? Dos 15 aos 17 anos, né? Cheguei no fundo do poço. Assim que cheguei na lavagem com um filho pródigo, né? Cheguei literalmente com zero expectativa de vida, né? Uma coisa que vem faltando muito na juventude hoje também. Não sei, a geração de vocês sempre foi uma geração, a nossa geração foi uma geração que não sabia o que queria ser, né? Tipo, cara, será que eu vou ser médico? Será que eu vou ser jogador de futebol? Eu sei o quê, não sei o quê. A juventude hoje nem quer ser nada, tipo, não tem nem expectativa de vida. Então, eles nem têm dúvida porque eles não querem ser nada ainda. Mas eu era um jovem na qual, infelizmente, eu caí neste mundo por, claro, decisão própria. Mas meus pais eram coordenadores de catequese, cidade pequena, Salto Grande, 9.000 habitantes, só todo mundo conhece todo mundo, né? Principalmente da igreja, uma paróquia só. Então, quando você é usuário de droga, existe um alvo bem grande para as pessoas falarem de você. E, claro, você realmente está errado, mas eu queria deixar um recado para você. Talvez esse usuário de droga só está precisando de você, com um olhar diferente. Talvez ele pode parar de usar droga se você tiver um olhar diferente para ele. Talvez ele só está precisando de um olhar de, cara, esse cara pode ser um baita profissional em vez de usuário de droga. E eu nunca tive um olhar assim das pessoas, né? E eu lembro que durante 3 anos, assim, no fundo do poço, assim por diante, as pessoas que viam os meus pais como coordenadores de catequese olhavam para mim como usuário de droga. E quando eles iam para mim, isso assim, lá, não adianta nada ser coordenador de catequese, sendo que o filho é drogado. Então isso dói muito, sabia? E eu sempre falo que as pessoas que estão dentro da igreja, elas não têm o mínimo do olhar, né? Que nem se falou muito sobre fazer o que Jesus faria, né? E eles não têm o mínimo de olhar como Jesus olharia. Como Jesus olharia? Nossa, que pessoa boa essa pessoa pode ser. Esse é o olhar de Jesus. Chegar além da pessoa. Exato. Né? O avesso. Ver a pessoa do avesso, o contrário do que ela está apresentando, né? Então, assim, meu testemunho de fé é que eu só saí da droga porque eu tive muita fé. Eu acreditei em mim. Não, cara, eu não sou isso. Eu preciso sair disso. E o maior desafio de Paulo era não voltar Saulo, o maior desafio do Sérgio não voltar a ser usuário de droga. Ah, porque já passou, Sérgio, e tudo mais. Cara, todo dia é dia para usar droga.
quando você é um dependente químico. Todo dia. Dia a dia. Todo dia é dia de parar de usar droga. Todo dia você acordar e pedir a misericórdia de Deus, que você não pode voltar mais a fumar um cigarro de maconha, a usar cocaína, a beber demais. Porque uma coisa que eu passei com muita dificuldade, como recém-convertido, que eu gosto sempre de falar sobre isso. Principalmente você que está chegando aqui na igreja, né, se converteu agora, eu queria dizer para você, não deixe que o álcool se torne uma desculpa para você. Porque eu tive muito problema com álcool. Porque assim, beleza, parei de usar droga, mas eu posso tomar minha cerveja, posso tomar minha vodka. Aí o que acontecia? Você acha que tomar só um pouquinho? Não, porque o que o usuário de droga ou o dependente químico que ele quer? Ele quer ficar louco, transtornado. Ele quer chegar no... Ele quer buscar adrenalina. Isso, exatamente. Ele é sedento para ficar fora de si, entendeu? Então eu tive muito problema com alcoolismo e assim por diante. E foi um trabalho assim, de anos tentando me sair disso, né? Eu também fumava cigarro, usei cigarro durante 8 anos da minha vida. Então, qual que era o maior desafio também do filho pródigo? É não voltar para a lavagem, não voltar para a sujeira, né? E o que aconteceu? Por que eu permaneci? Como é que eu consegui permanecer, né? Claro que tantas outras pessoas me ajudando, amigos que eu amo muito, que eu agradeço sempre, né? E conheci a mulher da minha vida, que é a minha esposa, Monize, que é a mulher que sempre me coloca no meu lugar, né? Quando eu tô perdido, quando eu me perco de alguma forma, né? Não usando droga de novo, mas mentalmente, diariamente, é a mulher que senta eu no sofá e fala assim, opa, você não pode esquecer quem é você, querido. E eu tive muitas pessoas, né? Conheci a Monize, e no meu namoro, né, no meu noivado, a Monize foi a mulher que terminou de santificar essa parte da minha vida. Que ela realmente me ajudou a me moldar como homem, né? E eu tenho muito a melhorar, com certeza. Como todos nós temos sempre que melhorar em alguma coisa, né? Mas o meu testemunho de fé é sair de um lugar onde muitas pessoas acharam que eu nunca ia sair. Familiares achavam que o Sérgio não vai sair disso daí. Já era. Né? Mas tem uma mulher que nunca desistiu de mim, que chama Silvana, minha mãe. Minha mãe, se estiver assistindo, muito obrigado, mãe, por você nunca ter desistido de mim. Se não fosse a senhora, não estaria no podcast falando de Jesus hoje. É emocionante, né? Ouvir os testemunhos e reconhecer mesmo que Deus está ali no nosso dia a dia e pequenos acontecimentos são a presença de Deus. Então, se você está passando por alguma situação, saiba que Deus está com você, viu? Tem mais alguma coisa que vocês queiram trazer pra gente? Em relação ao testemunho de fé? Sobre não. o Cenáculo Flow, sobre evangelização, alguma mensagem que vocês queiram deixar? A gente fala sempre no podcast, como a gente conversou agora, que qualquer um pode evangelizar. Em qualquer lugar, seja no trabalho, seja nas redes sociais, e que a gente pregue o evangelho e, se preciso for, usemos palavras, né? Que a gente pregue com a vida, com as ações, e, se preciso for, use a palavra. Então, você pode evangelizar num ato, como Santa Teresinha, né? Sim. Santa Teresinha dizia que nada é pequeno se é feito com amor. Exato. Num gesto, num educar, num bom dia, num Deus abençoe. O Cenáculo Flow, eu gosto de usar esse bordão, porque tudo que a gente precisa é do seu play e um coração disponível. E encaminha para alguém que você acha que tem que ouvir sobre aquele assunto. Se você viu alguma coisa... Tem gente que acha tão bonito. Eu gosto, adoro ver memes nas redes sociais, tudo. E tem gente que tem vergonha de postar uma coisa da igreja. Sim. Não tenha vergonha, seja corajoso. Principalmente para os jovens, que a gente sempre bate nessa tecla. O jovem não é o futuro da igreja, o jovem é o agora. Exato. A gente tem que sair da conformidade e, que nem o padre do livro que você falou, padre, né? A gente tem que parar de ir na igreja e só encher o nosso copo. A gente tem que começar a transbordar. Né? Ser o que Jesus faria é transbordar. Não é só encher o nosso copo e levar para cima. É realmente transbordar e levar para os outros. Ter coragem de falar de Jesus, com a mesma coragem que você debate política, com a mesma coragem que você debate o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, com a mesma coragem que você debate qualquer outro assunto. E tem muita gente que tem vergonha. Né? Então a gente tem que ser corajoso para falar de Jesus. E você, Sérgio? Bom, eu queria trazer uma das passagens preferidas da minha vida e que eu sempre uso essa passagem para voltar à questão da intimidade. Assim, para mim, o maior diálogo que Jesus teve nos 4 evangelhos, né? Os evangelistas narram
inúmeras conversas. Jesus, os encontros. Jesus, aliás, tem um livro chamado Os Encontros de Jesus, com todas as pessoas, né? E nesse momento aqui, Jesus ele passa por uma cidade chamada Samaria, João capítulo 4. E João, ele narra e coloca o maior diálogo de todos. Jesus conversa com uma mulher num poço. Né? Ele tinha um horário, era meio-dia. Meio-dia. E como eles acabaram de chegar na cidade, eles estavam cansados. Né? Jesus cansava também. Né? Jesus se cansava, se fadigava, 100% homem e 100% Deus. Então, Jesus se cansava também. E como eles acabaram de chegar, não tinha mais comida, e falou assim, vai na frente, pega algumas coisas, compra algumas coisas e vem me encontrar aqui de novo. Os discípulos vão e de encontro vem uma mulher, né, para pegar água ao meio-dia. E por que meio-dia? Porque meio-dia, num sol escaldante, num calor daquele, né? E Jesus começa a conversar com ela. E ela começa a ficar constrangida porque os samaritanos não conversavam com os judeus, eles se odiavam. Toda uma treta do Antigo Testamento que não dá tempo de contar aqui agora. Mas é como se os samaritanos fossem os judeus que levavam o judaísmo a menos sério do que os verdadeiros judeus, né? Vamos dizer assim. E ela fala assim, como você fala comigo sendo que você é judeu? E ele fala assim, se você soubesse quem está falando com você, você não diria isso. Aí ela começa, aquele diálogo vai e tudo mais, e ele fala assim, eu tenho sede. Aí ela falou assim, mas o poço é fundo demais, você não tem nem balde para pegar a água. Aí ela fala assim, se você soubesse quem te pede de beber, você não diria isso. E ele falou assim, pois a água que eu tenho, essa água desse poço, quem beber vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho jamais terá sede. E ela fica, então me dá dessa água, né? Eu quero essa água. Eu falei assim, você pode beber dessa água, mas vai e busca o teu marido para mim aqui. E quando ela fica, por que buscar o meu marido? E ela lembra, ela começa opa, esse homem é um pouco diferente. Aí ele fala assim, eu não tenho marido. Ele fala assim, nisso você diz a verdade. Agora você começou a falar a verdade. Porque você já teve 6 maridos. Aliás, você já teve 5 maridos. E o que você tem hoje ainda não é seu. Então ela era uma mulher adúltera. Quando Jesus fala assim, vai buscar o teu marido, ele está falando, vai buscar a tua verdade. Vai buscar quem é você mesmo. Quem é essa samaritana que estava ali? Né? Quem é a Bianca? Quando a gente está só... o evangelista Mateus, no capítulo 5, se não me engano, ele vai falar. Quando for de orar, diz a Deus. Quando for falar com ele, entra no teu quarto, fecha a porta. E ali era o quarto da samaritana. Ali é meio-dia. Ninguém estava ali. Por que Jesus parou ao meio-dia ali? Porque ele tinha um encontro. Ele tinha um encontro ao meio-dia com aquela mulher. Então, ela fala assim, eu não tenho marido. Ela fala assim, agora você começou a falar a verdade para mim. Porque você já teve 6 e o que já teve 5, o que você tem não. Quando Jesus fala assim para ela, vai buscar o teu marido que eu quero ouvir da sua boca quem é você, ele está se apresentando como o 7º esposo. E o 7 para a teologia é o número perfeito. Jesus é o 7º esposo. Jesus é o 7º, aquele que não trai, aquele que não tem mácula, aquele que nunca vai falar mal de você, aquele que nunca vai te abandonar, aquele que nunca vai arrumar outra pessoa além de você. Jesus é aquele que estava esperando aquele meio-dia para poder falar para ela, você tem muitas verdades, mas eu sou a única da tua vida a partir de hoje. E o que acontece? O que acontece depois desse encontro? Acontece uma coisa que a gente precisa que você está assistindo esse vídeo faça. O copo. Ela sai correndo. Acabei de encontrar um cara que falou todas as minhas verdades. Nossa, tinha um cara no poço lá. Ela sai falando de Jesus. Então, isso é o evangelho. É a boa notícia. Quando ele fala da verdade, apresenta para ela, impacta a vida dela, é isso que nós devemos fazer. Sair falando das pessoas. Transbordar. Acabei de encontrar com um cara que falou da minha verdade. Eu estava totalmente ferida, porque Jesus acabou de curar uma ferida psicológica e depois ele vai começando a ter curas físicas. Ele vai curar um filho de um oficial que era um oficial romano que
daqui a pouco, no final dos evangelhos, vai matar ele, a cura de um paralítico, ele vai fazer a comunhão com o filho e o pai, ele vai fazer a multiplicação dos pães. Então, assim, ele vai começar a ter a sua vida pública. A primeira cura que ele faz é uma cura psicológica. Uma mulher que não queria estar lá antes do meio-dia para não ser julgada. Mas ele fala que é ao meio-dia. Que bom que você estava aqui meio-dia, porque era só eu e você que precisava estar aqui. Então, eu queria dizer para você, meu irmão, Jesus tem um horário para você. Eu não sei qual horário você está vendo esse vídeo. Agora, para nós, é 7h25. Talvez o seu horário é o meio-dia que Jesus estava esperando nesse vídeo para falar para você. Eu não me importo onde você está, mas a sua verdade a partir de hoje sou eu. Tapa na cara, hein? A gente precisa mesmo nos posicionar mesmo, né? E realmente viver uma vida de cristão. Porque se a gente for viver os padrões que a sociedade quer, as redes sociais quer, a gente não vai viver muito a questão cristã, não. A gente vai viver outras questões. Mas olha, amei o nosso bate-papo. E a gente vai agora para um quadro que chama Bater de Asas. Vamos lá. Podemos ir para ele? Bora lá. Então, bora pro Bater de Asas. O Bater de Asas funciona assim. Vou lançar para a Bianca e para o Sérgio uma frase, uma pergunta. E eles vão devolver para mim com uma palavra ou uma frase. Aquilo que vier na cabeça de vocês. Fechou. Bora? Bora. Ser cristão para mim é? Viver. Santificar a minha alma e as pessoas ao meu redor. Para viver a fé em Deus é preciso? Acreditar. Vontade. A vida em Cristo vai além da vida. Vai além da minha própria vida. Um erro clássico que a maioria das pessoas cometem em relação à evangelização. Medo de levar a evangelização. Julgamento. Uma habilidade que todo evangelista precisa ter, na opinião de vocês. A fé. Intimidade. O melhor momento do dia é quando? Eu acordo ao novo dia. Nossa, o melhor do momento do dia é quando eu posso ter um momento só com ele. Com o Cenáculo Flow, nós queremos tornar Jesus conhecido. Fazer com que as pessoas realmente sejam evangelizadas e tenham um impacto de vida maior. 3 práticas que ajudam a fortalecer a fé. Para mim, a confissão, a comunhão e a sociedade. Eu sempre vou colocar os 3 pilares da Igreja Católica, né, que é o magistério, a palavra e a tradição. Eu vejo assim que são os 3 pilares também para a gente ser realmente aquilo que a Igreja nos pede, né, ser realmente um cristão católico. A maior delícia em ser cristão. A comunhão. A melhor delícia em ser cristão é ser amado imensamente. A maior dificuldade em ser cristão. Maior dificuldade em ser cristão? Eu me apego no que o Sérgio falou, o julgamento. Acho que a maior dificuldade de ser cristão, às vezes, sou eu mesmo que crio isso. Porque às vezes eu acho que eu não sou capaz, mas na verdade Deus me fez capaz. Meu maior aprendizado com a vida cristã. A fé, é o que eu aprendo todos os dias. Eu posso ser melhor do que eu fui ontem, todos os dias. Uma frase que representa o propósito de vida de vocês. A minha frase é em... Eu falei que eu ia perguntar para você, onde fica? Ué? Eu esqueço toda vez. Marcos, capítulo 16. Isso, em Marcos. Ide e pregai o evangelho em todo lugar e a toda criatura. Existem muitas frases que eu posso falar aqui da vida dos santos, mas tem uma que vem me pegando bastante, que é de Madre Teresa de Calcutá,
Uma mulher que fundou uma ordem que começou sozinha e hoje é mais de 1.800 irmãs da ordem dela que cuidam de pessoas feridas, pessoas abandonadas. E a frase é o seguinte: não consegui olhar e não fazer nada. Eu tinha que fazer alguma coisa. Se todo cristão tivesse olhar, pode ter certeza que o mundo vai ser cada dia melhor. Esse foi o Bater de Asas. Arrasaram. Antes da gente finalizar e eu trazer a última pergunta para vocês, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do Borboletando Podcast que permitem o Borboletando voar mais longe. Então, quero agradecer o Colégio Ebasa Objetivo, que é um colégio que trabalha com princípios, valores, além do currículo pedagógico obrigatório. Também agradeço a Performa Natural, alimento para o seu pet. E a gente trouxe até uma ração aqui, que a Bianca, a avó da Bianca, tem bastante gato. Vários gatos. E aí ela vai levar pro gato dela. E a gente tem uma ração também para cachorro, que a gente vai entregar, que tá atrás dele. Tá atrás do Sérgio. Pega Pode ali. pegar, Sérgio. Performa, É que eu não tava muito conseguindo obrigado. ver. Muito obrigada. Salmão e goiaba. O ó. Thor vai amar. Olha, o alimento deles, eles falam que os animais estão comendo melhor do que os humanos, né? Então, nunca comi salmão. Gente, e tem vários benefícios. Tem saúde ali pro trato unitário, pra questão da bexiga, né? Do gato. Intestinal. Tem várias questões. E pro cão também. Ajuda na parte bucal, ajuda em várias coisas. Perfeito. Então, se você quer um alimento de qualidade pro seu cão, pro seu gato, pro seu pet de estimação, compre Performa Natural da Solito Alimentos. E o alimento pet da Solito Alimentos. E eu quero agradecer também a Indiela Store. Estou de vestido da Indiela. Vou até levantar para você Ai, ver. eu já olhei na hora que eu cheguei. Que lindo, maravilhoso. Olha, maravilhoso, viu? Vou mostrar aqui. Eu amei. Eu amei esses detalhes. Depois eu vou falar mais lá nos stories do Borboletando Podcast no Instagram. Quero agradecer também o Espaço Gourmet, que fez questão de mandar um bolo de cenoura com gotas de chocolate para vocês. Olhando a entradinha. Bolachinha. Uma bolachinha é melhor do que a outra, gente. A gente trouxe aquele beliscão, sabe? Com goiabada. Maravilhoso. E a outra que é a de nata, que eu amo. Maravilhosa. Não só Ó, o olha espírito aqui. que alimenta aqui, Olha viu? aqui, ó. Com certeza. Não. Alimenta o corpo O templo do também. Espírito Santo deve Olha ser aqui, alimentado. gente. Esse daqui, esse bolo é maravilhoso. Essa bolachinha. Não dá pra comer Nossa, uma só, não. Eu viu? adoro o bolo deles, gente. É uma delícia. Maravilhoso, né? Uhum. Gente, é sensacional. O de nozes é incrível. Ai, o de nozes com maçã. Aham. Ah. Maravilhoso. Tem um de chocolate também com amêndoas. Maravilhoso. Tudo deles Todos é são bom. gostosos. Então, se você gosta, tem um bolo favorito, com certeza tem o seu sabor lá no Espaço Gourmet. Vai buscar o seu, tá bom? E também quero agradecer a Ernesto Imóveis. O nosso amigo falou, né, da dificuldade, às vezes, de alugar uma casa lá. A Ju e toda a equipe vai te auxiliar para encontrar o seu lar. Então, para você alugar, para você comprar, converse com a Ernesto Imóveis aqui na cidade de Santa Cruz, que com certeza eles vão realizar o seu sonho da casa própria. Agradeço também a Mini Money, que é uma loja gigantesca de utilidades, que agora tá recheada de coisas lindas pro Natal. Decoração. Gente, tem um presépio musical Lindo. lá, que é a coisa mais Eu- O meu linda. quebrou. Vou ter Fico que lá a comprar hora do um almoço presépio novo. inteirinha, babando nas Gente, coisas. é um presépio que aí eles têm aquela música. Tem uma música que é Sim. tradicional. Eu não sei cantar. Noite Feliz, será? Eu não, Deve não é ser, Noite Feliz. É uma música cristã que eles trazem ali no presépio. Coisa Que mais linda. Então, vai lá buscar o que você precisa para montar o seu presépio, para montar a sua decoração de Natal na sua casa, também no seu estabelecimento comercial. E eu quero agradecer a Ótica Silvia, a menina dos seus olhos. Os meus óculos de grau e de sol são da Ótica Silvia. Lá eles têm um diferencial no atendimento. Então, quero mandar um beijão para você, Silvia. Silvia, que é uma cristã fervorosa. Silvia telecista lá com a gente, Ela maravilhosa. trabalha ativamente, né, para levar o nome de Deus ali também no dia a dia dela, o exemplo, as É o pessoas que Servir com a buscam ela. vida. É o servir com a vida. Ela é uma... Nossa, eu sou uma admiradora. A gente já recebeu ela aqui no Borboletando Meu Podcast. Contamos a história de vida dela. E ela já pratica essa questão do servir cristão no dia a dia e no atendimento com os clientes. Então, se Meus você óculos. quer um óculos, seus Tudo também de são lá. De São- grau, de solar. Ah, então. Tô ó. lá todo dia. Tá precisando trocar? Vai lá na Ótica Silvia que eles vão encontrar para você o melhor óculos, tá bom? Então, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem tá trilhando o caminho da fé. A minha mensagem que eu deixo para você é que
se está iniciando ou se está se reencontrando, coragem, né? Tenha coragem de vencer o mundo, tenha coragem de passar pelo que você tem que passar, tenha coragem de falar de Jesus, tenha coragem de falar dele e tenha fé. Porque, independente da situação que você vai estar passando, Deus pode não te livrar das covas dos leões, mas ele garante que nenhum leão vai encostar em você porque ele está do seu lado. Então, tenha coragem de enfrentar o que você tem para enfrentar, desde que ele esteja do seu lado. Eu tenho um recado para 2 tipos de pessoa, pode ser? Claro. O primeiro é para a pessoa que está na lavagem. A gente falou muito sobre o filho pródigo, né? Então, acho que são 2 recados. Assim. O primeiro é para a pessoa que está na lavagem. Você que está afastado, você que se afastou da casa do pai. Primeira coisa, não se importa com quem você vai encontrar durante o caminho, porque na casa do pai vai ter alguns funcionários que vão falar, lá, o pai vai reclamar, vai ter, né, vai falar um monte de você. Não se importe com essas pessoas. Quem que é o mais importante? É o pai. O pai está te esperando, filho. O pai tem sandálias novas, vestes novas, uma aliança para você nunca se esquecer. A aliança não é só um reformar, né, de primogenitura ou de filiação. É um lembrar de quem você pertence. Né? A minha aliança lembra para quem eu pertenço, a minha esposa. Então, eu queria falar para você que está afastado, longe de Deus, volta para casa. Deus está te esperando. E eu queria falar para quem está dentro da casa, tem a mesma sede de quem está na lavagem. Não é só porque você está na casa que você tem privilégio algum. Pelo contrário, vigia mais, reza mais. E quando o filho chegar, o seu irmão mais novo chegar, cara, vai lá, leva as vestes. Talvez se o pai não tá matando um cabrito para você festejar, mas, cara, vai, festeja e tem a mesma sede de quem tá fora. Porque quem tá fora tá sedento e você não é porque você tá dentro que a sua sede tem que ser menor. Sempre queira mais. Nunca olhe e não faça. Pelo contrário, olhe e faça mais. Amém? Amém. E assim a gente chega ao final do episódio do Borboletando Podcast. Quero agradecê-los, viu, por estar aqui, compartilhar da fé de vocês, compartilhar desse podcast que com certeza vai crescer muito, vai atingir muitas pessoas, muitas almas, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Muito obrigada pelo convite, né, por esse apoio ao nosso propósito de evangelização. E eu acho que eu ainda nem tinha comentado com o Sérgio, mas eu espero que a gente possa te receber lá também, né? Com pelo certeza. seu testemunho de vida. Obrigada. É um testemunho muito lindo. Bom saber que a gente De vai fé ter e uma milagre, convidada né? nossa. Sim. Então, se vocês quiserem saber, vai ser lá no podcast agora. Hein? E eu espero muito poder te receber lá, levar realmente a sua história de vida, a fé que a sua mãe teve e o milagre que você é hoje. E que você soube usar o milagre e o dom da vida que Deus deu, levando informações a pessoas e hoje apoiando a evangelização no nome dele. Obrigada mesmo. Muito obrigada, eu que agradeço, viu? Fiquei muito feliz de conhecê-la pessoalmente. Não, eu também, eu já estava aqui, ó, olhando você só nas Agora nas eu tô redes. te acompanhando nas redes também. Não, agora... Bom, eu queria agradecer também a toda a equipe do Borboletando. Obrigado por nos receber. Como a Bianca disse, acreditar na evangelização, né? Acreditar no nosso trabalho. Para mim, é muito crucial essa troca de informações, né? Essa troca de vivência e tudo mais. Vocês com uma baita de uma experiência. Nós estamos começando a engatear, né? Uns Então, bebês- Mas eu tô bebezinhos aprendendo com ainda. vocês também, viu? Aprendi muito hoje. Então, assim, para mim é uma gratidão que não consigo nem expressar, mas muito obrigado pela oportunidade e esperamos você lá também. Muito obrigada pelo convite, bom. estaremos lá. E uma coisa relativa ao podcast, às vezes a gente fala, nós, como ali evangelizando, tem muita gente aprendendo a seguir Jesus através de você. E no seu programa, no seu trabalho aqui, tem muita gente aprendendo também, né? Continue, porque talvez para nós, uma das inspirações de ter essa coragem, né, principalmente para mim, foi de ver o seu trabalho aqui no Borboletando. Muito obrigada. Eu sempre admirei, eu vou olhando lá, então Muito tem obrigada. gente olhando. E a questão que vocês falaram lá no começo, né, de como vocês uniram e começaram o podcast, a gente também tem uma questão ali de Deus. Eu falo que Deus uniu Esther Samara com a agência Lançadoria, César, para a gente conseguir fazer o Borboletando Podcast. Era para ser. Era Era pra para ser. ser. Né? Então, muito obrigada, viu? Obrigada a você, gente. Tchau, Muito tchau. obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês.
E eu agradeço você que nos acompanhou até aqui, viu? Curta, comente, compartilhe esse episódio, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar e vai tocar no coração de alguém que precisa ouvir essas palavras. E lembre-se, é durante a caminhada que a vida se transforma. Até o próximo episódio.